Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, terceiro evangelho do Novo Testamento, no capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Gostaria, por favor, que vocês mantivessem o texto aberto, com suas canetas em mãos, ou a mãos, em mãos, para que você possa fazer as observações desse texto que nós vamos compartilhar nessa noite. Um texto extraordinário, um texto fantástico. Os momentos que antecedem ao desenvolvimento, ao desenrolar desse texto é muito dramático. Foi aquele final de semana em que Cristo havia sido preso, julgado, torturado, crucificado e depois sepultado. E é importante perceber, e eu dizia isso durante a semana e também no final de semana, na semana anterior, que os discípulos, todos eles, quando Jesus foram presos, abandonaram Jesus, deixaram Jesus. E é interessante que quando Cristo está na cruz, a Bíblia diz que João está ao lado de Maria, mas os demais estavam espalhados, tomados pelo medo talvez, tomados pela preocupação de preservar a própria vida diante do fato de que se os religiosos foram capazes de matar o seu Senhor da forma como mataram, eles poderiam também ser perseguidos e mortos. E o texto, no capítulo, ou seja, nos capítulos 23 e também no início do 24, ele mostra para a gente os discípulos muito preocupados. Sexta-feira, Cristo é morto e sepultado. Sábado é o dia do silêncio. Há um silêncio porque no coração dos discípulos havia tristeza, dor e temor. E o texto vai deixar claro para a gente que no despontar do domingo, no despertar do domingo, havia uma expectativa de que aquilo que Jesus havia dito pudesse acontecer. E o que Jesus havia dito? Ele havia dito que depois de ser morto, crucificado, sepultado, ao terceiro dia, ele venceria a morte e ressuscitaria. A igreja está em Jerusalém, está num ambiente hostil, está num ambiente onde tudo aconteceu. Eles estão em algum lugar reunidos, estão juntos. E quando o dia desponta, um fato extraordinário acontece. Maria Madalena e algumas mulheres, elas vão até o templo, elas não têm medo. Lá no sepulcro, onde Jesus estava enterrado, existia uma guarda pretoriana, uma guarda romana, que estava literalmente protegendo aquele ambiente, porque existia na mente dos religiosos a lembrança do que Jesus havia falado. Então eles vão até a autoridade romana e pedem à autoridade que coloquem a guarda pretoriana ao redor. Era uma guarda muito forte, especializada, treinada para momentos como momentos de perigo. E pela manhã, as mulheres, as destemidas mulheres, as fervorosas mulheres, as mulheres que não se esqueceram do que o Senhor havia prometido, elas pegam as especiarias e elas vão até o lugar, porque elas tinham a perspectiva ou a expectativa de poder ali cuidar do corpo de Jesus, de alguma forma, embora a pedra que fechasse o túmulo pesasse cerca de 2 toneladas, de alguma maneira elas pensaram, nós podemos entrar e fazer o que tem que ser feito. E quando elas chegam ali, elas se deparam com algo que as deixa assim, extremamente atônitas. A pedra estava removida, e tinha o anjo diante da pedra, e ele pergunta para elas, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E a Bíblia mostra que elas entram e vê o túmulo vazio, elas veem os lençóis ali expostos, e elas se alegram. Mas o texto vai dizer ainda que elas não se contentam. Elas vão de imediato, rapidamente, até a casa onde estavam os discípulos reunidos. E imagino, esbaforidas por chegar naquele momento com tanta expectativa, elas entram e talvez não conseguissem nem falar.
E depois de tomar fôlego, elas dizem, ele ressuscitou, o corpo dele não está lá, o corpo dele não está lá. E eu imagino a cena, os homens, discípulos, ouvindo aquilo, meio que atônitos e não acreditando no que ela estava narrando. Eles não acreditaram no que ela estava narrando. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles partem para lá. Eles partem, quando eles chegam lá, eles veem um túmulo com a pedra removida, eles entram no túmulo onde Jesus fora sepultado, e eles veem realmente os lençóis ali sobre a pedra onde ele estava, e não havia ninguém. É interessante esse fato. Mas Jesus não havia aparecido a eles, apareceu às mulheres e não apareceu a eles. E é dentro desse universo que eu quero destacar com vocês, que não eram apenas os 12 que estavam reunidos, eram outros discípulos também, outros seguidores estavam juntos, porque era um momento de dor, de tristeza, de desesperança, um momento de angústia. E o texto, no capítulo de número 24, versículo 13, vai começar assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 metros de Jerusalém. Naquele mesmo dia, e aí eu quero contextualizar você, eles estão indo para Jerusalém, mas não era no começo do dia, não era no meio do dia, eles estavam voltando para Emaús no final do dia. Ou seja, para aqueles discípulos que estavam reunidos ali, nada havia acontecido, Jesus não havia se manifestado a eles ainda. Então, quando o dia termina, o que eles pensam? Terminou tudo. Jesus não vai ressuscitar, Jesus não vai voltar à vida, Jesus não vai vir. Eu estava lendo sobre esse texto e tem um comentário muito interessante. Os judeus acreditavam que a alma durava 3 dias para chegar ao Sheol. O Sheol é aquilo que na Bíblia a gente tem como lugar dos mortos. Então eles tinham a crença de que a alma para chegar ao Sheol, ela demorava 3 dias. Então eles pensaram, sexta, sábado e domingo. E nada havia acontecido para eles. Então o que eles fazem? Nós vamos voltar para a nossa vida. Vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para a nossa cidade. E vamos tocar a nossa vida. Quando os momentos na nossa vida parecem que as coisas estão totalmente sem sentido, parece que as coisas não fazem o mínimo sentido mais, e aí a gente, nesses momentos de crise na fé, de conflito na nossa relação com Deus, o que nós fazemos muitas vezes? Tentamos voltar a ter a vida que tínhamos antes de conhecer o Senhor, de ter o mesmo ritmo, o mesmo estilo, a mesma forma de viver. E, por vezes, somos tomados pela frustração. O texto vai dizer que eles vão, então, para aquele lugar muito tristes, muito abatidos, muito frustrados. E o versículo de número 14 vai dizer, no caminho, ou seja, no caminho de Jerusalém até Emaús, que tinha uma distância de 11 quilômetros, a pé, eles iam caminhar durante horas. Seria um caminho longo. Diz o texto que esses 2 homens, eles iam caminhando e conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Os acontecimentos daquele fim de semana estavam muito vivos na mente deles. Embora eles estivessem abatidos, eles estavam indo. Eu imagino, sabe, quando você está caminhando com alguém, conversando com alguém, expondo suas lamentações, expondo suas tristezas, suas angústias, e diz o texto que eles conversavam sobre tudo o que tinha acontecido. Eu imagino que eles conversavam sobre a maneira como Jesus foi duramente julgado, desumanamente tratado, surrado, escarnecido, como Jesus foi exposto à cruz. Eu imagino eles conversando no momento em que Jesus expira e o céu fica escuro, e aí começa a acontecer alguns fenômenos extraordinários. Eu imagino a expectativa deles, eu imagino tudo aquilo, e a caminhada é uma caminhada marcada pela frustração, pela tristeza, pelo abatimento. O texto que a gente acaba de ler, esse versículo mostra que eles estão voltando para casa, totalmente arrasados com a experiência que tiveram nos últimos dias lá. Eles não imaginavam que fosse ter. A decepção desses homens,
sabe, se agravava na medida em que eles iam debatendo e remoendo os acontecimentos. Imagina, eles já estavam tristes. À medida que eles estavam caminhando e relembrando, isso os feria ainda mais, isso os abatia ainda mais. Esses dois discípulos, esses dois seguidores que estavam em Jerusalém com expectativas pela ressurreição do Mestre, começaram com uma expectativa, e quando não viram aquilo que eles esperavam realizado, eles se decepcionaram, e mais, eles desistiram de tudo, e eles decidiram retornar à vida que eles tinham, a partir da moradia da casa em Emaús. É importante que nos lembremos de que esses homens estão decepcionados, estão desistindo de continuar em Jerusalém, no mesmo dia que Jesus ressuscitou. Eles estão desistindo daquilo que Jesus havia dito para eles, porque eles não conseguiram perceber o que estava acontecendo. Então eles estão voltando para casa, desesperançosos e decepcionados. Eles estão desesperançosos e decepcionados. Você já viu um discípulo ou uma discípula desesperançoso? Você já viu um discípulo ou uma discípula decepcionado? É impressionante como a desesperança e também essa decepção é capaz de mudar a sua mente, é capaz de mudar o seu coração, é capaz de mudar as suas ações. Eles estavam voltando frustrados. Eles chegaram cheios de expectativas, com a promessa da ressurreição do Mestre. Mas agora eles se decepcionaram, porque nada aconteceu. Para eles, nada aconteceram. E eles resolveram desistir de tudo. E estavam retornando para casa frustrados. Eu olhando para esses discípulos, eu percebo nitidamente quantas vezes eu e você nos assemelhamos a eles. Quantas vezes nós nos parecemos com esses dois seguidores. Nós fomos convidados para caminhar com o Senhor, fomos convidados para andar com o Senhor, e na caminhada Ele foi revelando seus planos, seu coração para nós. Mas acontecimentos que criamos no coração, expectativas que criamos no nosso coração, não se consumaram, não se confirmaram, fez com que, por vezes, nós abríssemos mão de uma caminhada movida pela fé e pela esperança. E aí a gente começa a tropeçar, porque a gente consegue tirar os olhos do Senhor, conseguimos tirar os ouvidos dos ensinamentos do Senhor. E é impressionante quanto, por muitas vezes, nós estamos caminhando sem esperança e desiludidos, destruídos, abatidos, frustrados, machucados. O caminho para casa é um caminho de frustração. O caminho para Emaús é um caminho de frustração, de decepção, de angústia. Eles estão conversando um com o outro, mas o coração está tomado de decepção. Quantas vezes na nossa vida, na caminhada com o Senhor, o nosso coração também é tomado pela mesma decepção, pela mesma angústia, pela mesma desesperança, por situações que vão acontecendo, que por vezes abalam profundamente a nossa vida. Parece que não tem mais nada, nada mais faz sentido, nada mais faz significado, ou tem significado. As coisas perderam o seu objetivo e a gente começa a caminhar com aquele caminho de volta, dizendo, nada valeu a pena. Nada valeu a pena, nada valeu a pena. Talvez nós andamos com ele 3 anos. Nós ouvimos os ensinamentos dele. Ele nos disse aquilo que ele queria nos dizer, ele fez tantas coisas, e agora nada tem sentido, tudo acabou. Ele não está mais entre nós, ele não ressuscitou, ele não apareceu. E aí a gente começa a entrar na crise. Quantas vezes parece que o Senhor não está na caminhada conosco? Parece que estamos sozinhos, parece que estamos totalmente abandonados. Só parece. O verso 15 vai dizer o seguinte: enquanto conversavam e discutiam. Então você pensa que a caminhada, você imagina assim, não era uma caminhada simples, cara. Eles estavam caminhando frustrados e eles estavam conversando e discutindo sobre os acontecimentos. Eles ainda estavam tentando encontrar uma razão, um sentido para aquilo que eles estavam vivendo. E o texto vai dizer: enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Sabe o que eu acho incrível?
A primeira coisa que acontece com cada um de nós que nos comprometemos com Ele é ouvirmos o convite dele. Se alguém quiser seguir-me, abandone a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós fizemos isso, nós começamos a caminhar com Ele. Mas no caminho, nós podemos nos decepcionar. Nós podemos ter algumas questões que não têm a ver com o Senhor, tem a ver comigo. Tem a ver com a minha expectativa, tem a ver com os meus anseios. Não tem a ver com quem Jesus é, o que Ele prometeu. E quando nós estamos no caminho decepcionados, o texto vai mostrar uma coisa fantástica. Jesus vai ao encontro dos dois. Jesus não vai à casa onde estão os discípulos reunidos. Jesus vai ao encontro daqueles dois discípulos. Porque Jesus vai ao encontro deles. Porque Jesus aparece para falar com eles, para caminhar com eles. O texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Eles viam alguém caminhando, se aproximando, mas eles não reconheceram. Já era o fim do dia, era o pôr do sol. Já estava escurecendo. Era muito comum naqueles dias, quando alguém ia fazer uma viagem longa, de se juntarem. Então, na estrada, quando estavam caminhando, as pessoas se juntavam para conversar, manter segurança e chegarem juntos até o lugar do destino. O texto diz que esses dois discípulos estão indo e, de repente, Jesus aparece, se junta a eles e começa a caminhar com eles. Aparentemente era só mais um forasteiro, talvez era alguém de uma outra cidade, voltando para a sua cidade, que tinha ido a Jerusalém para acompanhar os acontecimentos. Afinal de contas, naquele fim de semana, a Páscoa judaica estava sendo comemorada. Então todo Israel estava com os olhos voltados para Jerusalém, porque naquele momento era o centro. E aí o texto vai dizer que Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles. Eu não sei se você tem enfrentado ou já enfrentou momentos assim, que você está decepcionado, desesperançoso, frustrado. Parece que você vai voltar à sua vida. E de repente, Jesus vem e começa a caminhar com você, mas você não consegue perceber que Ele está com você. Você não consegue perceber que Ele está com você no caminho. Você não consegue perceber que Ele está presente com você. É interessante a gente perceber isso. Ele nunca nos deixa. A promessa dele foi: eu não deixarei vocês, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas às vezes as circunstâncias da nossa vida, elas fazem com que nós esqueçamos das promessas dele. Ou se lembramos, não confiamos nas promessas que Ele nos fez e passamos a perder essa relação, porque uma coisa que eu não posso esquecer e você não pode esquecer, é muito importante lembrar, a relação com Jesus se dá pela fé. Eu preciso crer naquilo que Ele me falou, eu preciso confiar naquilo que Ele falou, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não toque. Eu preciso lembrar que a minha relação com Ele é uma relação em que eu confio no que Ele me disse. E Ele havia dito àqueles homens que Ele ressuscitaria, Ele havia dito que Ele venceria a morte, Ele havia dito que Ele voltaria. Mas por vezes, quando eu tiro os meus olhos das promessas do Senhor, quando eu tiro os meus olhos daquilo que Ele me prometeu, daquilo que Ele me confiou, daquilo que Ele me confirmou, daquilo que Ele me garantiu, eu tropeço, eu entro em crise. E qual é a crise desses dois homens? É uma crise de fé. Eles têm uma crise de fé, uma crise profunda na fé. Quantas vezes na caminhada nós tiramos os olhos do Senhor, nós tiramos os ouvidos dos ensinamentos do Senhor e somos golpeados ferozmente, exatamente naquele ponto que é essencial para a nossa caminhada com Ele, que é a fé. E eu preciso lembrar a você o que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você perde a esperança, como esses homens perderam, o que nos resta? O que nos resta se perdemos a esperança? Se perdemos a esperança, temos a nossa fé abalada, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então eu não preciso ver, eu preciso crer. E eles não creram naquele momento porque eles não viram. Isso faz com que experimentemos um colapso na nossa fé. Muitas vezes estamos querendo ver, quando o Senhor diz que a gente precisa apenas acreditar e crer no que Ele falou. Porque quem vê, quem quer ver, não vai ver. Mas quem crê, haverá de ver, haverá de enxergar, haverá de contemplar aquilo que Ele prometeu. E nesse texto, quando eles estão na crise da fé, Jesus aparece para estar ao lado dele. Quando você experimenta um momento de crise, você não vai estar sozinho.
Porque o Senhor, Ele conhece o seu coração e conhece a sua necessidade. Ele vai se aproximar de você exatamente como Ele faz com aqueles dois. Eles se aproximam daqueles homens. E o texto vai dizer uma coisa interessante no verso número 15. Ele diz assim: enquanto conversavam, ele se aproximou, mas os olhos, verso 16, foram impedidos de reconhecê-lo. O que Jesus faz? Caminhando, ele faz uma pergunta. Olha que pergunta engraçada. Ele perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Qual é a pauta da conversa? Sobre o que vocês estão falando? Sabe o que eu acho interessante? Quando a gente está passando por uma crise, geralmente o que o Senhor faz? Ele se aproxima para nos ouvir. Isso é fantástico. Ele nunca se aproxima de você para te acusar, para te... Não, ele se aproxima para te entender. Então ele faz o quê? Ele faz perguntas. Ele cria um tempo de diálogo com aqueles dois. O que vocês estão discutindo? O que vocês estão vendo nesse momento? O que vocês estão aqui falando? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Sobre o que vocês estão discutindo? Eu pergunto para você, sobre o que você tem discutido ultimamente na sua caminhada com Jesus? Qual é a pauta? Qual é a pauta dos assuntos que você tem discutido acerca da crise da sua fé? Quais são os pontos que você tem levantado, que tem feito você duvidar da sua caminhada, duvidar da sua jornada, questionar o Senhor na sua jornada? Qual é a pauta? Qual é o assunto, o ponto principal? E é interessante, porque se você for observar o texto ele é muito bacana. Jesus se aproxima deles e faz perguntas. Olha que coisa linda. Jesus nunca deixa seus discípulos, ele se aproxima, faz perguntas. E a pergunta de Jesus gera uma resposta. Olha o que é interessante, eles pararam. Estavam caminhando, eles pararam. E aí eu imagino eles parando e olhando um para o outro primeiro, e depois olhando para o terceiro que estava caminhando com eles. E vai dizer o seguinte: eles pararam com os rostos entristecidos. Eles param com seus rostos entristecidos, que demonstra todo o seu abatimento, frustração. E aí vai dizer assim, no verso 19, um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Como é possível você fazer uma pergunta dessa para a gente? Será que você é a única pessoa que não está a par dos acontecimentos de Jerusalém? E aí Jesus faz uma outra uma colocação muito interessante, porque o texto vai dizer: que coisas? Que coisas? Perguntou ele. Que coisas? Sabe, o que é interessante? Os caras estão frustrados, os caras estão decepcionados. Tá bom, fala aí. Deixa eu entender você. Deixa eu entender a razão da tua desesperança. Deixa eu entender a razão da sua decepção. Deixa eu entender a razão da sua frustração. Deixa eu entender. Fala, que coisas? Que coisas? Que coisas? Gente. Isso aqui é fantástico. Que coisas? Aí ele vai dizer assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Irmãos, olha a resposta dos caras. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles estavam tristes porque havia acontecido algo muito ruim com Jesus de Nazaré. E eles dizem: com Jesus de Nazaré, responderam eles. E eu quero chamar a sua atenção para um fato. Esse versículo vai apontar a percepção que eles tinham de Jesus. Olha a crise na fé. Eles vão dizer o seguinte: Ele era. Se ele era, ele havia morrido. Se alguém morre, acabou. Entende a tristeza deles? Ele era um profeta. E eles vão dizer, poderoso em palavras e em obras. Eles viram Jesus ensinar e realizar milagres diante de Deus e de todo o povo. Mas eles continuam. E é interessante. Observe a forma como eles falam. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E eles continuam. E nós o quê? Esperávamos que era ele
que ia trazer a redenção a Israel. Era ele, esperávamos que era ele que fosse trazer o resgate, que fosse resgatar Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ele era um profeta, e nós esperávamos. Cristo estava o que no coração daqueles homens? Morto. Quando Cristo está morto no coração de alguém, que esperança resta? Que esperança resta? Que expectativa se nutre? Se Cristo está morto, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, falando da ressurreição, a nossa fé é vã, a nossa fé não tem sentido. Você percebe que aqueles homens que andaram com Jesus, que ouviram Jesus, que viram Jesus fazendo, que tinham expectativas, porque não aconteceu talvez do jeito que eles imaginavam, e que o Senhor ainda não tinha se revelado a eles, para eles havia tudo acabado, não tinha mais opção, não tinha mais solução, estava tudo arruinado. Ele diz, era Ele, sabe, esperávamos por Ele, Ele era a nossa esperança, Ele morreu e agora tudo acabou. Quantas vezes na nossa vida parece exatamente dessa forma a nossa caminhada? Nós olhamos para Jesus como se Ele fosse, ou como se Ele tivesse sido. Nós nos esquecemos de que Ele continua vivo. Eu não posso vê-lo, mas eu sei que Ele ressuscitou, porque Ele mudou a história da minha vida. Ninguém que não tenha vencido a morte seria capaz de transformar a nossa vida, gerar em nosso coração a fé e a expectativa que temos hoje. Eu quero chamar a atenção para um fato. Muitas vezes o cristão, a cristã, o discípulo, a discípula, tem ouvido aquilo que Jesus tem falado por meio da sua palavra, e ao invés de confiar nessa palavra poderosamente, entendendo quem Ele é, porque o texto está dizendo, a crise deles era uma crise de expectativa, eles tinham uma expectativa acerca de Cristo, e agora na percepção deles, não era aquela pessoa. Quantas vezes nós estamos caminhando com Jesus e tínhamos uma expectativa de Jesus, ou talvez criaram uma expectativa sobre Jesus na nossa vida, e isso nos frustrou, porque não era aquilo que nós esperávamos. Isso é muito importante entender. Às vezes nós estamos fracos na fé, frios na caminhada, abatidos, porque Cristo está morto no nosso coração, porque nós não temos mais esperança da sua presença, da manifestação da sua graça, da manifestação do seu poder, da manifestação da sua glória em nossa vida e através da nossa vida. Começamos a viver a nossa vida como se tudo estivesse acabado. Mas eu quero lembrar você que assim como Jesus foi para o caminho de Emaús, para se colocar ao lado daqueles dois homens, Ele também vem ao nosso encontro, para nos ajudar a entender o que está acontecendo, e clarear a nossa mente, para que possamos perceber aquilo que ainda não percebemos, aquilo que não é claro para nós. Eles esperavam, então eles estavam decepcionados, desiludidos, desanimados, e de uma certa forma revoltados com Jesus, porque Ele mentiu para eles. Ele mentiu, porque Ele não ressuscitou. Então acabou tudo. Toda a nossa esperança acabou. Quantas vezes é assim? Agora, um outro elemento que a gente não pode, e é muito importante destacar, é o fato de que os dois sabiam de uma coisa. O que eles sabiam? O que eles sabiam? Que o túmulo estava vazio. Ora, as mulheres não viram o túmulo vazio? E se você for observar, ele vai falar isso para Jesus. Ele vai compartilhar isso com Jesus, olha aqui. Olha que interessante. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós, observe a fala deles, nos deram o quê? Nos deram um susto. Você imagina levar um susto? Eles estavam reunidos lá, as mulheres dizendo, olha, o túmulo, calma, mulher, fala, o túmulo está vazio. Mas como vazio? Não, o corpo não está lá. E eles vão dizer para Jesus, eles vão dizer, olha, algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então eles não acreditaram. Os discípulos tiveram crise, eles não acreditaram, embora estivesse diante de um fato, o túmulo está vazio.
E a fé nos move a acreditar, mesmo quando os nossos olhos não veem. A lógica da fé é o contrário, você crê e você vê. Se você quiser ver, você não vai crer, porque isso vai mexer com as convicções da sua alma. Eles estavam diante de um fato. O túmulo estava vazio, mas isso não foi capaz de convencê-los dessa realidade. E a gente precisa pensar acerca disso. Aqui se destaca que a nossa fé, ela não se baseia num túmulo vazio. E ela não pode se basear num túmulo vazio. A nossa fé precisa estar baseada na ressurreição do Senhor. É a nossa fé na ressurreição que explica porque o túmulo está vazio, e não o túmulo que dá consistência à nossa fé. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, ele vai dizer: se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. É vã. Eu preciso lembrar disso. O túmulo vazio, ele aponta que um fenômeno extraordinário aconteceu, que Cristo ressuscitou, mas a minha fé não está movida por um túmulo vazio, ela está na convicção de que o Senhor deixou o túmulo vazio porque Ele ressuscitou como Ele havia prometido. Aqueles dois homens não conseguiram entender isso, estavam em crise profunda. Qual é a sua crise? Qual é o seu questionamento? Eu vejo às vezes muitos crentes com questionamento de crise, por exemplo: pô, Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Deus é bom porque tanta criança sofre. Deus é tão bom, por que uma criança nasce com um câncer? Deus é tão maravilhoso, por que tem violência para tudo que é lugar? Sabe, os questionamentos errados. Os questionamentos errados. Porque se a gente for pensar, desde que o homem peca, desde que o homem pecou, a degeneração da raça, ela acontece. E a gente acredita a Deus a culpa por todos os acontecimentos ruins e não paramos para avaliar que esses acontecimentos são consequências das nossas ações e não das ações de Deus. E às vezes a gente questiona a nossa caminhada com Deus por causa disso, não nos fazendo perceber com tudo isso que a gente está perdendo a oportunidade de aprender. E sabe o que eu acho interessante? Que até então Jesus os ouve, faz perguntas e ouve. É importante que você entenda isso. Talvez nessa noite Jesus está provocando interrogações no seu coração, perguntas, para que você exponha para Ele o que você está sentindo, como é que você está vendo, como é que você está vivendo. Porque você pode ter certeza que Ele não vai se colocar no caminho com você à toa. Ele vai falar com você. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque no texto, Jesus vai entrar em cena. E aí, olha que interessante, versículo 25. E Ele lhes disse, Jesus: como vocês custam a entender e como demoram a crer. Preste atenção nisso aqui. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus não falou assim: como vocês custam saber. Eles sabiam. Eles sabiam. As Escrituras estavam diante deles. Eles estudaram as Escrituras, eles conheciam, eles sabiam. Só que eles custavam a entender e demoravam a crer. Em outras palavras, é fazer com que a palavra revelada a você, ou a palavra explicada a você, a palavra que trouxe luz ao seu entendimento, que fez você entender que Jesus é o prometido de Deus, o Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou. Essa palavra, ela precisa ser mais do que conhecida, ela precisa ser entendida e crida. Porque lá em Romanos capítulo de número 10, versículo 17, diz assim a palavra: a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. Qual era a crise? A base da crise daqueles dois discípulos é que eles não creram nas palavras que eles haviam ouvido. Qual é a base da minha crise de fé? Qual é a base da sua crise de fé? É porque nós não temos literalmente
crido em tudo que temos ouvido de Jesus por meio da sua palavra. É a crença nas Escrituras, naquilo que Deus revela para nós, que vai fazer com que nós prossigamos caminhando firme. E eu quero lembrar você, quando eu dizia em Efésios 6, acerca do escudo, que defende todos os dardos inflamados do maligno, o escudo é a fé. A fé é o escudo que o cristão, que a cristã precisa usar nos momentos de crise. Precisa confiar naquilo que o Senhor prometeu. Eles conheciam, mas não haviam entendido e nem tampouco crido em tudo que os profetas haviam revelado. A base da crise da vida de um cristão, de uma cristã, está no fato de não crer naquilo que conhece, naquilo que ouviu da palavra de Deus. Nós precisamos acreditar que o Senhor é aquilo que Ele revelou na palavra. E eu vou chamar a sua atenção para isso, porque Jesus continua, e cara, é esplêndido, é esplêndido. Ele vai dizer o seguinte: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Em que momento vocês entenderam errado? Por acaso algum profeta disse para vocês que o Filho de Deus triunfaria? Ou que o Filho de Deus sofreria? O que a palavra revela acerca do Filho de Deus? Que Ele sofreria. Os sinais eram claros, os sinais eram óbvios, as características estavam nítidas, estavam. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Nós temos que estar preocupados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que por vezes sufocam a nossa fé. Nesse período da história, todo judeu tinha uma expectativa errada acerca do Cristo. Historicamente, no Velho Testamento, Deus havia prometido que o Cristo sofreria. Seria um homem de dores, um homem provado, um homem que não havia beleza alguma. Isso é Isaías capítulo 53, um profeta messiânico. Mas no período interbíblico, entre Malaquias e a vinda de Cristo, um período de 400 anos, Deus não falou, chamado o tempo do silêncio. A história transcorreu normalmente, mas naquele período Deus não levantou profetas para falar com o povo, porque tudo que tinha que ser revelado já tinha sido revelado, e Malaquias é o último profeta. E é exatamente nesse momento de 400 anos que alguns acontecimentos vão se dar. Você vai ter o Império Grego, depois você vai ter o surgimento do Império Romano, e você vai ter o Império Romano subjugando todos os povos daqueles dias. Então o povo de Deus começou a nutrir a expectativa por um Messias poderoso, glorioso, um Messias que viria para destruir o Império de Roma e conquistar à força o Império. Então, naquele período da história, a perspectiva ou a expectativa que se tinha do Cristo mudou. E isso é muito atual. Isso é atualíssimo. Porque se a gente for pensar, atualizadíssimo, porque se a gente formos pensar, o que tem acontecido em nossos dias? As pessoas estão criando expectativas equivocadas acerca da pessoa de Cristo por causa dos acontecimentos dos nossos dias. Por causa das coisas como elas estão acontecendo. Os acontecimentos estão por conta da violência, do mal, do pecado que cresce. E as pessoas estão criando para si uma percepção de Cristo que Ele mesmo não aponta. E foi isso que aconteceu. Eles tinham uma expectativa errada do Cristo. E Jesus vai dizer, cara, mas as Escrituras não dizem para vocês que Ele teria que sofrer. Olha aqui, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? Eu pergunto, não devia Jesus ter passado por tudo que passou? Por que Jesus veio ao mundo? Buscar e salvar que havia perdido. Ele veio, morreu, ressuscitou, venceu. Esse é o Cristo que a igreja precisa crer. Essa é a mensagem do Evangelho que a igreja precisa crer, é defender e proclamar. É essa mensagem do Cristo que veio, que sofreu, que morreu, mas que ressuscitou e hoje está à direita do Pai, e um dia Ele voltará em glória para consumar a obra que Ele iniciou. É esta fé neste Cristo que não pode morrer no meu coração, que não pode morrer no seu coração, porque se isso morrer, a nossa fé morrerá. E hoje nós temos um Evangelho que tira a centralidade de Cristo,
tira a supremacia de Cristo e põe a percepção de um Cristo diferente. É o Cristo que vai te dar prosperidade, é o Cristo que vai abençoar suas finanças, é o Cristo que vai curar suas enfermidades, é o Cristo que vai melhorar a sua qualidade de vida, roubando do coração das pessoas a verdadeira revelação do caráter dele, porque pessoas que têm uma perspectiva errada de Jesus, vão se frustrar com Jesus na caminhada, ou melhor, vão se frustrar com Jesus que lhes foi apresentado. E quantas pessoas nós conhecemos que estão afastados e dizem assim, eu já fui da igreja, mas como assim? Mas eu me decepcionei, eu tive um problema, me disseram uma coisa e não aconteceu. Por quê? Porque por vezes a igreja e os discípulos não estão acreditando no caráter revelado pelas Escrituras quando apontam a Jesus. Jesus é Deus que encarnou e que viveu entre nós, que sofreu na pele todas as tentações que eu e você sofremos, mas venceu cada uma delas, foi para a cruz injustamente, sofreu em nosso lugar, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está vivo, está à direita do Pai, aguardando o momento que o Senhor vai dizer, desce filho, e faça a consumação de todas as coisas. É essa fé nesse Cristo que não vai fazer com que você pare, com que você desista, com que você fique pelo caminho, porque você está com um probleminha financeiro, porque você está com uma dificuldade na família, porque tem um luto, porque alguém partiu, então já não tem motivo mais para servir. Que Cristo se está ancorando a sua fé? No Cristo que as Escrituras revelam, ou no Cristo que foi apresentado por você, por meio de uma mensagem totalmente desviada do princípio fundamental das Escrituras? É uma crise de fé, os caras estão com crise na fé, e por isso estão decepcionados, desesperançosos, é isso que faz, quando alguém não tem fé, ele vive triste, ele vive desesperançoso, ele vive angustiado, ele vive decepcionado, mas Cristo não decepciona ninguém, porque Ele se revela exatamente como Ele é. As Escrituras não dizem certo acerca de mim, e por que vocês estão pensando errado acerca de mim? Sabe o que é lindo, cara? É que Jesus não desiste da gente, cara. Ele não desiste, e aí é fantástico, porque se você pensar, pega comigo aí o versículo de número 27, e começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vocês estão com dúvida? Vocês estão com crise na fé? Vem comigo, olha aqui, olha o que Moisés disse, eu estava lendo essa semana, Deuteronômio 18, 15, ele disse, vai surgir alguém maior do que eu, que vai conduzir. Moisés diz isso, e aí ele vai pegando as leis que apontam para o Senhor, ele pega os profetas, eu imagino ele pegando Isaías, profeta Isaías, e recitando Isaías, dizendo, olha o que diz Isaías. Diz Isaías que ele é o cordeiro que foi levado mudo ao matadouro. Ele não abriu a boca e diante dos seus tosqueadores ele não reagiu, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu imagino ele compartilhando, abrindo ali, ou falando, compartilhando as Escrituras, porque ele passou por todo o Velho Testamento que a gente conhece, por todo o texto que o revelava como sendo o Cristo que haveria de sofrer. Ele expôs as Escrituras. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. Romanos 10, 17, guarde isso na sua mente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. Eles estão em crise na fé, e o Senhor vem e fala para eles nas Escrituras, acerca de tudo, para que o coração deles sejam movidos pela fé fundamentada na pessoa, na obra de Jesus Cristo, o Redentor. Eu fico pensando na pobreza que muitas vezes nós temos, porque diariamente Jesus faz isso com a gente, diariamente. Quando você abre as Escrituras e você vai ler as Escrituras, essa semana eu perguntei para alguém assim, eu estava conversando com uma pessoa no ambiente, e perguntei para ele assim, fulano, como é que você entende esse versículo que eu vou dizer para você? A fé vem pelo ouvir, e ouvir as palavras de Cristo. Ele falou, pastor,
é ouvir o pastor pregar, é ouvir uma rádio falando de Jesus, é botar o negócio lá para alguém falar. Eu falei, é mesmo? É assim que você acredita? É. Então, vem comigo aqui. Quando você está lendo a Bíblia, quem está falando com você? O Espírito Santo. Beleza. Se o Espírito Santo está falando, o que você está fazendo? Eu estou ouvindo. Deus fala e eu ouço. Eu pergunto, quando é que a fé vai sendo solidificada no nosso coração? Quando diariamente nós abrimos as Escrituras e com santo temor a Deus e a palavra dEle, nós o ouvimos dizer para nós verdades, e nós cremos nas verdades que por meio das Escrituras Ele nos revela. A convicção do caráter dEle, de quem Ele é, da sua obra. E quando eu me submeto a essa verdade, isso entra dentro de mim, e isso enraiza. Você lembra o que a gente leu ainda agora? Eu não sei se você observou toda a celebração dessa noite, toda a conexão dessa celebração. Nós precisamos estar o quê? Crescendo em Cristo, enraizados nele. Por quê? Porque a nossa fé depende dele, depende do que ele fez, depende do que ele na cruz do Calvário conquistou. Não é baseado no que eu faço, no que você faz, no que nós podemos fazer. Está baseado no quem ele é e o que ele fez. E ele vai dizer para os discípulos, pegando de Moisés aos profetas, e vai explicar detalhadamente as características do Messias. O que ele faz? Ele usa a palavra de Deus para desmistificar, para desvendar, para esclarecer, para fazê-los entender, compreender cognitivamente falando, compreender aqui, ó, a mente compreendendo, sabe, nesse processo bem interessante, as verdades que eles ainda não haviam comprometido. Ouso dizer que o crente, quando está numa crise de fé, está numa crise com a palavra, com aquilo que Deus disse. E se tem uma coisa que a gente precisa fazer, é se ajustar à palavra e não a palavra a nós. E os discípulos puderam perceber isso de uma maneira muito interessante, porque eles conheciam os salmos, eles conheciam Moisés, eles conheciam os profetas. Não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso crer que ela é a inerrante palavra de Deus. A gente vive num tempo em que a palavra de Deus é objeto de profundos questionamentos. Você vai ouvir por aí que a palavra de Deus não é a palavra, ela contém a palavra de Deus. Você vai ouvir dizer aí que a palavra de Deus é inerrante, que a palavra de Deus não é suficiente. Você vai ouvir dizer, e aí é uma questão de fé. Você precisa acreditar que o Senhor revela e que o Senhor cumpre aquilo que Ele promete. É uma questão de fé. E aí, olha que interessante, Ele explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando você abre a palavra de Deus com santo temor e com seu coração dizendo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus se revele a mim, diga quem o Senhor é, explica-me as obras do Senhor. Gente, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, vai trazer luz ao seu entendimento e vai saltar aos seus olhos as verdades espirituais que gerarão fé. E aí pode ser quem for que venha questionar sua convicção, pode ser o professor mais conhecido da universidade, o cara mais instruído da universidade, pode ser o cara mais entendido de tudo que é de aspecto da religião. A fé alicerçada na sua alma, ela não fará você tropeçar. E eu quero lembrar a você que os homens de Deus do passado, que permitiram que a fé entrasse em seu coração, a palavra entrasse em seu coração, tiveram fé para confundir os sábios. Porque a palavra de Deus para os que perecem é loucura, não faz sentido. Caminhando um pouco mais, e diz assim ainda, ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco. Havia naquela época uma cultura de hospedar as pessoas. Quando um viajante estava caminhando, você abria sua casa para receber. Eles viram que Jesus ia continuar a viagem e falaram assim, não, está tarde. Irmãos,
Eu calculo o quê? Umas 11 horas da noite? Umas 10 horas da noite? Eles caminharam horas. Era tarde. E eles disseram, não vai embora não. Fica conosco. E aí a Bíblia vai dizer, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Jesus entrou na casa deles. Coisa bacana é quando Jesus entra na nossa casa. Quando Jesus entra na nossa casa. Coisa bacana é quando ele entra na nossa casa. Quando ele faz morada na nossa casa. E o texto vai dizer o seguinte, quando estavam à mesa com eles. Você pode perguntar, pastor, mas o que esse texto tem a ver com a série à mesa com ele? Eu estou mostrando para você que na caminhada com Jesus, por vezes nós vamos ter crise na fé. E toda crise, ela é oriunda da falta de crer na palavra que ele já revelou a você. Mas ele não desiste de você, ele vai ao seu encontro. Ele vai ao caminho, ele abre as escrituras para que você possa entender. Ele traz luz ao seu entendimento. E agora ele entra na casa. E é lindo, sabe por quê? Essa parte me emociona. Eu confesso que eu estava lendo esse texto e as lágrimas desciam, porque eu me imaginei sentado ali com aqueles dois homens. E o texto diz que Jesus entra na casa e senta à mesa. A mesa da comunhão, a mesa da intimidade, a mesa da proximidade. Jesus senta à mesa. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Não sei se vocês vão observar. Diz o texto, tomou o pão. Afinal de contas, Jesus era o anfitrião na casa? Quem tomava o pão e partia? Era o dono da casa, era o anfitrião. Mas olha que interessante. Ele era o Senhor. E o Senhor é o dono de tudo e de todos. Ele senta-se à mesa, ele toma o pão. E aí, imagina a cena. Ele tomando o pão. Essa cena remete a 3 dias antes. Quando ele estava lá, lembra semana passada? À mesa, partindo o pão da comunhão. Com traidor, com negador, com aqueles que abandonaram, partindo o pão. Diz o texto que ele vai partir o pão e dar a eles. O pão da comunhão, da intimidade, a mesa, olho no olho, olho no olho, olho no olho. Ele parte e dá, e diz o texto, então os olhos deles foram abertos. A mesa, na proximidade, na intimidade com o Senhor, no partir do pão, no momento da comunhão com o Senhor, os olhos foram abertos. Os olhos foram abertos e eles viram o Senhor, e eles viram Jesus, e eles contemplaram Jesus, na comunhão, na intimidade, ali naquele momento mais sagrado, eles viram o Senhor. E eu fico pensando, isso é uma crise constante, por que que paramos de ver o Senhor? Por que quando estamos na nossa casa, com a nossa Bíblia aberta, parece que Deus não se revela mais para nós? Parece que a palavra de Deus não é mais viva e não é mais eficaz. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, capaz de atingir a divisão da alma e do espírito, se é que isso pode acontecer. Quando eles estão ali, à mesa com o Senhor, na comunhão da intimidade, o poder da intimidade com Deus, de estar à mesa com o Senhor, de estar ali, e do Senhor se revelar para você, dizendo quem Ele é, e a sua fé sendo avivada, despertada, a sua fé sendo fortalecida, porque você está diante de alguém que é real, e que viveu, e venceu, e ressuscitou, e venceu todas as coisas, você está diante dEle. Os olhos foram abertos, e sabe, a gente precisa pedir a Deus todos os dias, para quando estivermos na comunhão com Ele, à mesa com Ele, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente possa vê-lo, ouvi-lo, entendê-lo. Quantas vezes nós estamos fracos na fé, estamos frustrados, estamos decepcionados, não sentimos mais nada, não temos mais prazer na caminhada com Jesus, não sentimos mais alegria nenhuma. Mas eu pergunto para você, quantas vezes você na caminhada tem dito para Ele o que você está passando? Por que você está do jeito que você está?
Porque eu vou te dizer, Ele vai te revelar nas Escrituras exatamente o que você precisa ouvir, como esses homens ouviram. E Ele vai aguçar e despertar a sua fé, Ele vai fortalecer a sua fé. E mais do que isso, Ele vai abrir os seus olhos para você ver. Senhor, abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. Na quarta-feira eu estava com o meu discipulador, estávamos reunidos, orando e chorando diante de Deus, falando de desafios espirituais, falando da realidade da igreja de Cristo, e a gente estava conversando sobre a busca pelo Senhor, pela face do Senhor, pela presença do Senhor. A gente estava conversando sobre a dificuldade que a igreja tem de enxergar espiritualmente as verdades da palavra de Deus, de crer na palavra de Deus. E eu estava lembrando de uma passagem que para mim é muito emblemática. O profeta Eliseu estava revelando para Israel tudo o que estava acontecendo, todos os planos da Síria. E os caras souberam que era Eliseu o que revelava todos os planos. Diz a Bíblia que o rei da Síria e todo o seu exército foram à casa de Eliseu. E Geazi, o moço de Eliseu, vem desesperado, diz: Senhor, meu Senhor, olha o que está ao nosso redor. O exército poderoso da Síria está diante de nós, Senhor. O que será de nós? Irmãos, a atitude de Eliseu é linda. Ele fala assim, ele não olha para ele, ele fala assim: Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço, Senhor, para que ele veja. Abre os olhos do moço, Senhor. E o que mais me chama a atenção é que ele estava dizendo isso porque ele estava vendo, e o moço não. O que ele estava vendo? As carruagens ao redor do exército do rei. E ele estava dizendo: Deus, abre os olhos do moço para que ele veja o que eu estou vendo. E eu fico pensando nesse texto, Jesus dizendo ali para eles, e de repente os olhos se abrem e eles veem Jesus, eles enxergam o Senhor. E eu fico pensando quantas vezes na nossa caminhada nós já não conseguimos mais enxergar o Senhor, a presença do Senhor, porque os acontecimentos mentem acerca do Senhor. Parece que o Senhor continua morto, mas Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele está ao nosso lado. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim de todas as coisas. Então, se Ele prometeu, por mais que as circunstâncias mintam acerca da presença de Deus, creia que Ele está contigo e estará contigo todos os dias, porque Ele é fiel em cumprir tudo o que promete. A gente precisa pedir a Deus: Senhor, abra os meus olhos, me faça ver. Irmãos, eu tenho falado isso para Deus todo dia: Senhor, abra os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja. Eu tenho me questionado, eu tenho conversado com o pastor Eduardo e falado: cara, eu não consigo entender essas coisas. Eu não consigo entender. Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que Ele. E por que as obras não acontecem? Por que a gente não vê os milagres acontecendo? Por que a gente não vê as pessoas sendo transformadas? Sabe por quê? E aí Deus me mostra. Porque vocês não me buscam, porque vocês não me priorizam, porque vocês não me têm como prioridade, porque os olhos de vocês não estão em mim, porque vocês não dependem mais de mim. Vocês agora têm tecnologia, vocês agora têm capacidade, vocês agora têm recurso financeiro, vocês não precisam de mim. A gente não precisa mais do Senhor. E a gente não está percebendo uma coisa: no coração de muitos de nós, Cristo está morto. Por isso a nossa fé está do jeito que está. Agora digo para os irmãos, a minha oração a Deus tem sido: Senhor, abre os meus olhos, mas abre os olhos do teu povo para que o teu povo veja. Porque quando eles sentaram à mesa da comunhão, os olhos se abriram. Quando você entender de uma vez por todas que a relação com Jesus é prioritária e ela acontece na intimidade do seu quarto, quando você se ajoelha, quando você jejua, quando você ora, quando você clama e diz: Senhor, fala comigo, e você abre as Escrituras e o Espírito Santo revela as Escrituras ao seu coração, a sua fé é avivada, a sua convicção, a autoridade que está sobre a igreja também é vivida. Não dá para a gente entender uma igreja medrosa,
uma igreja covarde, uma igreja decepcionada com aquele que triunfou sobre a morte. E eu quero lembrar você uma coisa: o diabo já foi vencido. O diabo já foi exposto. Colossenses 2,15 diz que ele foi colocado como um espetáculo público. Que negócio é esse? Da igreja do Senhor, temer o diabo e não temer a Deus. Diante de Deus, submissão. Diante do diabo, autoridade. Porque nós temos um nome sobre todo nome. Mas por que a igreja é covarde? Porque a igreja está decepcionada com o Senhor porque não entendeu que nosso reino não é desse mundo. Nós não estamos aqui para semente. Nós estamos aqui de passagem. E aí eu falo para os irmãos, nós estamos diante de um santo Deus, de um Deus maravilhoso, de um Deus poderoso. E o nosso coração não arde. Eu não consigo entender isso, que o pecado seja mais prazeroso do que a própria presença do Senhor. Abra a sua Bíblia, medita na sua Bíblia, com devoção e com humilhação, e Deus vai se revelar a você. Eu vou lembrar você uma coisa: crente morno, a Bíblia diz que Deus vomita. Ou você é frio ou você é quente. Morno, ele vai vomitar. Porque água quente dá náusea e vômito. O que significa isso? Você está acostumado, está tranquilo. Deixa eu te dar uma coisa, dizer uma coisa. Você é salvo. Sou salvo porque eu creio em Jesus. Beleza, Ele prometeu para a gente. Mas a vida mais medíocre de um cristão é quando ele vive o natural. Porque a vida que Deus tem para a igreja é a vida sobrenatural. Não é a vida natural, não. Eu não quero passar a vida contando os milagres de Pedro, os milagres de Paulo, os milagres de João. Não. Se o Senhor que eu creio é o mesmo que fez com que esses homens fizessem o que eles fizeram, e Ele prometeu que nós faríamos também, eu creio que a gente precisa começar a entender isso. E aí é pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver e crer naquilo que o Senhor está me falando. Então o que a gente tem que fazer? Se humilhar diante do Senhor. Eu conclamo você a orar, a jejuar, a clamar, a botar a cara no pó e dizer: Deus me perdoa. Me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus. E eu acho interessante porque o texto vai dizer assim: quando estavam à mesa, tomou o pão, partiu e deu a eles. Então os olhos foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu. Precisava de continuar ali? Precisava continuar ali? Eles estavam com o quê? Com dúvidas. Cristo chegou para sanar as dúvidas. Agora eles viram. E porque eles viram, eles creram. E porque eles creram, eles deveriam viver a vida baseada nisso. Mas olha a expressão deles. Perguntaram, então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e expunha as Escrituras? Não estava queimando, ardendo em nosso coração? Irmãos, é impossível alguém que está ouvindo Jesus não sentir o coração arder. O coração deles arderam. Eles não reconheceram até sentar à mesa da intimidade, da comunhão, para que o Senhor se revelasse plenamente a eles. Eu tenho certeza que nessa noite a palavra de Deus está ardendo no seu coração. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai incendiar o seu coração nessa noite. Porque mais do que isso, o Senhor deseja abrir os seus olhos espirituais para que você o veja. Você crê nisso? Você já viveu na sua vida espiritual uma vida mergulhada em Deus? Porque quem já viveu uma vida mergulhada em Deus não se acostuma com superfície. Não se acostuma com superfície. Se nessa noite Deus está aquecendo seu coração para mexer com a sua vida, eu vou te pedir uma coisa: não continue do jeito que você está. Não continue.
Não continue, não continue, não continue, não continue. É na intimidade com Deus, diariamente, que os olhos vão se abrir. Mas enquanto você caminha com Ele, o coração vai arder. E na ardência do coração, você vai ter uma certeza: Ele está com você. Eu possivelmente não o verei. Digo possivelmente porque Ele pode se manifestar, Ele pode, e eu creio que Ele pode. Mas Ele disse para mim que estaria comigo na pessoa do Espírito Santo. E o que é lindo nesse texto? Quantas vezes, entre lágrimas e dores, estou lendo a palavra de Deus, colocando diante de Deus as questões da minha alma. E enquanto leio a palavra do Senhor, o meu coração aquece. E toda vez que meu coração aquece, sabe o que significa isso? O Senhor está comigo, mesmo que eu não o veja. Qual é o sinal de que o Senhor estava no caminho? Porque o coração ardia. O coração arde quando nós abrimos as Escrituras e o Senhor fala conosco. E tudo porque Ele entra na casa, Ele se senta à mesa e Ele parte o pão da comunhão, para que tudo aquilo que Ele nos ensinou e tem nos ensinado faça sentido. E sabe o que é interessante? Você acha que o texto termina assim? Termina não. O texto não termina assim não, só com o coração ardendo não. Olha o que o texto faz, e eu quero chamar a sua atenção, e eu estou fazendo questão de usar o texto com vocês, só o texto, para a gente poder entender esse processo bem claro. E olha o que ele diz, verso de número 32, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho. Seu coração vai arder enquanto Ele falar com você e expor as Escrituras. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, de onde eles tinham acabado de chegar. E diz o texto, ali, o que eles fizeram? Eles encontraram quem? Os 11. E os que estavam com eles reunidos. Eles voltaram para a mesma casa. Agora eu pergunto, quantas horas eles gastaram para chegar em Emaús? Quando Jesus se revelou a eles, e eles viram que Jesus tinha ressuscitado, eles foram tomados de coragem, de fé, de ânimo, para testemunhar da ressurreição do Todo-Poderoso. Eles foram tomados porque eles viram o Senhor, eles estavam diante de um fato irrefutável. Eles tiveram força para abandonar a casa e voltar para Jerusalém, para dizer, nós o vimos, Ele se revelou a nós. Quando é que a igreja vai dizer para as pessoas que Ele ressuscitou? Quando é que você vai dizer para o teu pai que Ele ressuscitou? Quando é que você vai dizer para a tua mãe que Ele ressuscitou? Quando é que você vai dizer para o teu filho, para o teu patrão? Quando é que você vai dizer para o teu vizinho que Ele ressuscitou? Quando é que você vai ter coragem e ousadia para dizer para aquele colega que tem perseguido você que ele é real? Quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai fazer isso? Quando você experimentá-lo, quando ele aquecer seu coração, mas quando seus olhos forem abertos e quando você tiver a convicção de que isso é verdade. Eu vou dizer para os irmãos, no mundo muitas pessoas não creem que Jesus ressuscitou. E nós somos os testemunhas dessa verdade. E por que não falamos? Porque talvez não cremos. E se não cremos, o que estamos fazendo na jornada? O que a gente precisa fazer, meus irmãos? Desculpa a expressão, levantar dessa desgraça chamada zona de conforto, assumir um compromisso com o Senhor, deixar preguiça, deixar desânimo, porque eu estou trabalhando muito, deixar as desculpas esfarrapadas que a gente coloca e começar a fazer uma coisa, buscar o Senhor de todo o coração, entrar para o quarto, fechar a porta do quarto, se ajoelhar no quarto, confessar os pecados e dizer, Deus, manifesta a Tua presença, Senhor, aqueça o meu coração, abra os meus olhos porque eu quero Te ver. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver a glória de Deus. E ninguém que vê a glória de Deus permanece do mesmo jeito. Isaías não permaneceu do mesmo jeito depois de ver a glória de Deus. João não permaneceu do mesmo jeito depois de ver a glória de Deus. Ninguém permanecerá do mesmo jeito se ver e se enxergar e se tiver contato com a glória de Deus.
Então nós precisamos pensar em que precisamos voltar imediatamente para contar. Nós vemos o tráfico avançando no bairro. E vai continuar avançando. Sabe por que vai continuar avançando? Por causa da gente, dos covardes, dos tímidos, dos medrosos. Ah, porque o cara estava com a pistola, deixa eu me esconder aqui. Espera aí, como assim? Ah, não vou passar pelos predinhos não, porque se eu passar pelos predinhos eu posso ser. Espera aí, então quer dizer que a nossa fé, na promessa que ele disse para a gente, que se a gente morrer, a gente vai ser recebido no céu, não vale nada. Quer dizer então, que eu, quando vejo alguém armado, eu não posso me aproximar dele, porque maior é quem está nele do que quem está em mim, é isso? É isso? Que eu tenho que olhar para o que está acontecendo e dizer, não, é o mal que prospera. Por que o mal prospera? Porque o bem não chega. E por que o bem não chega? Porque quem já conheceu o bem, que é Jesus, não abre a boca. A gente está dentro de casa, está tranquilo, então está tudo tranquilo. Agora, vamos lembrar, se um jovem desse morre e vai para o inferno, a responsabilidade de quem? A salvação dele não depende da gente, mas ouvir a mensagem é nossa responsabilidade. Dizer para ele, olha só, Jesus ressuscitou. Venceu a morte para acabar com o medo da morte na sua vida. Se uma igreja entender isso, se uma igreja se submeter, se imagina crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, vivendo poderosamente a verdade de Deus, você imagina o que vai acontecer no lugar? Agora, quando é que isso vai acontecer? Quando a gente fizer o seguinte, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, limpar a casa, limpar a vida, limpar os erros, abandonar o pecado cultivado no secreto, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra, sararei a sua terra. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, mas talvez nós tenhamos mudado. E aí o texto diz, levantaram-se e voltaram imediatamente, tomados de força, coragem e ousadia. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou. Então os 2 contaram tudo o que tinha acontecido no caminho, olha que lindo, e como o Senhor fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Olha que coisa linda, é você poder testemunhar com os outros aquilo que o Senhor fez com você. Porque quando você testemunha o que o Senhor fez com você, isso também influencia na fé. O testemunho também influencia na fé. Verso 36. E enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, Pai seja com vocês. Agora não era o que as mulheres haviam dito. Agora não era o que os 2 haviam dito. Agora o próprio Jesus disse, Pai sejam com vocês. E eles ficaram assustados. Jesus perguntou, tem alguma coisa de comer aí? Me dá alguma coisa para comer? E ele come. E aí ele vai dizer para eles assim, agora, faz o seguinte, permaneçam em Jerusalém, vocês vão receber poder do alto, e depois sejam minhas testemunhas. A palavra testemunha, eu queria chamar a sua atenção para isso. Do grego marturel, de onde vem a palavra mártir. Todo cristão tem um chamado para o marturel, para o testemunho, para o mártir. O mártir é uma pessoa que está disposta a morrer em favor da causa que carrega. O nosso chamado é para entregar a vida, se necessário for, pela causa do Evangelho. Aí você entende Estevão, aí você entende Paulo, aí você entende Pedro, aí você entende João. Cristo, para eles, havia ressuscitado. Não estava crucificado e nem tampouco no túmulo. E eu vou lembrar para você, cara, assim, minha cabeça está fervilhando. Por que Paulo perseguia cristão? Por quê? Você lembra? Você lembra do caminho de Damasco? É sempre no caminho. É sempre no caminho. É sempre no caminho. Você lembra de Paulo no caminho de Damasco, indo para Damasco para prender os cristãos com cartas do sumo sacerdote? Você lembra? Quando de repente uma luz forte do alto brilha e ele cai do animal que estava montado, e aí o que ele faz?
Eu pergunto, por que que Paulo matava cristão? Por que que Paulo matava cristão? Por que que Paulo matava cristão? Porque Jesus para ele era uma farsa. Jesus era uma mentira. Os líderes religiosos subornaram os guardas para espalhar a notícia de que os discípulos haviam roubado o corpo e muitos acreditavam na mentira. E ele entrava na casa, e eu imagino a cena impactante de Atos 8. Atos 6, 7 e 8, Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de convicções de fé, abre a boca e o Espírito Santo fala. Ele conta toda a história bíblica, ele fala na autoridade. E aí, começou a compartilhar, e de repente, os homens com quem ele compartilhava, começaram a se enfurecer. E alguém o acusou de blasfêmia, e Estevão começou a ser apedrejado. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele olha para o alto, e ele vê Jesus à direita do Pai, e diz para o Pai: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, igual o Senhor dele havia feito na cruz. E sabe quem estava ali, segurando as roupas dos soldados? O jovem Saulo. E sabe o que a Bíblia diz? Que a partir daquele dia, Saulo colocou no coração dele, que ele iria perseguir todo cristão, para matar a seita. E ele não está fazendo isso porque ele estava fazendo simplesmente por maldade, não, porque ele acreditava que o que ele estava fazendo era um serviço a Deus. Ele era um homem muito comprometido com Deus, na percepção equivocada dele, mas ele era. E quando ele está no caminho de Damasco, a luz o derruba. Aí ele faz uma pergunta: Senhor, quem és? Aí ele fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Naquele dia a chave virou. Naquele dia a chave virou. Ele entrou no caminho de Damasco, ficou 2 dias em oração e jejum lá, até que Ananias chegasse. E quando Ananias chega, ele bota as mãos sobre Paulo e diz: olha, irmão Saulo, o Senhor é contigo, e ele me disse que você vai ser um grande testemunho do Evangelho. Você vai testemunhar o nome dele, você vai sofrer por causa dele, mas você vai testemunhar. Meus irmãos, Paulo era um homem poliglota, 5 idiomas. Paulo era fariseu dos fariseus, um homem que seria a nata da religião judaica. Paulo era um homem que tinha muito conhecimento. Quando ele conheceu a Cristo, ele disse o seguinte: o viver para mim é Cristo, eu morrer é lucro. Para mim nada mais importa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Porque a minha vida em nada importa, se eu tão somente testemunhar, Marturel, se eu for um mártir do Evangelho, e anunciar o Evangelho da graça de Deus, que está centrado em quem Jesus é e no que Jesus fez. Por quê? Ele ressuscitou, e ele viu. E sabe o que é lindo? É que ele não só viu, ele andou com ele. Gálatas vai dizer que Saulo, ele recebeu por revelação o evangelho que ele registrou. Eu pergunto, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Você pode voltar para casa do jeito que você chegou aqui hoje. E eu vou fazer um apelo nesse momento. Eu quero convidar aqui à frente todos os cristãos que chegaram aqui em crise na fé, ou com a fé em crise. Eu quero que você tenha coragem. E eu não vou convidar você a ficar de pé, vou convidar você a vir aqui à frente. E se você estiver na crise, não ouse permanecer sentado. Porque sentado você já está, e sua vida não vai melhorar. É preciso se posicionar. Eu quero te convidar para vir aqui. E ao vir aqui você vai estar dizendo: Senhor, a minha fé não está fortalecida no Senhor. Por isso eu fico, estou na igreja todo mundo, 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 estou na igreja todo mundo. E quando eu digo mundo, eu não estou dizendo só fazer coisas erradas, não. Permitir que o sistema conduza a sua vida. E eu estou sendo bem específico. Só vai ficar sentado
quem nesse momento está vivendo uma vida de fé genuína em Cristo Jesus. Se você está vivendo esse momento, você vai ficar sentado e vai interceder por quem vai vir. Mas se você não está, se o seu coração precisa ser aquecido, seus olhos precisam ser abertos, eu quero te convidar a sair do seu lugar agora, você vai vir aqui à frente. Se você acredita que a sua vida, ela não está do jeito que ela deveria, e nessa noite o Senhor chamou você para consertar com você coisas na sua vida, não volte para casa como você chegou. Eu não estou falando de conhecimento bíblico. Os caras conheciam a Bíblia, mas não praticavam, não criam na Bíblia. Não criam na palavra. Eu quero te convidar a tomar um passo para convidar Jesus para sentar à mesa novamente com você. Sentar à mesa com você. Porque foi na mesa que os olhos foram abertos. Se você é um crente corajoso, permaneça sentado. Se você é um crente que não tem medo, quando o diabo manifesta a sua presença no lugar, permaneça sentado. Se você é um crente que tem ouvido Deus falar face a face, permaneça. Se você é um discípulo que acha que a sua vida cristã está do jeito que deveria estar, permaneça sentado. Se na sua caminhada você tem entendido de Deus que está tudo certo, permaneça. Se você busca a face de Deus, se você ora todos os dias, se você ouve Deus falar e se você se coloca como instrumento para testemunhar, permaneça. Mas se você tem sido covarde, se você não tem aberto a sua boca para testemunhar do Senhor, se você não tem feito isso, você não pode continuar sentado. E eu quero que você entenda que esses dias que Deus está nos dando é para a gente consertar a nossa vida. A cada semana Ele vai nos chamar a consertar alguma coisa da nossa vida. Se você não abre a sua boca para falar para ninguém que Jesus ressuscitou, se você não testemunha da sua fé com ninguém, você não pode permanecer sentado. Porque permanecer sentado é como se você estivesse dizendo: eu quero continuar com a vida do jeito que eu estou. E você pode pensar: o pastor está apelando. Não, eu estou te convidando a sair da mediocridade e assumir o compromisso de vida com o Senhor. Porque Deus deseja nessa noite arder o seu coração. E eu vou orar a Deus como o servo dele que sou, pedindo a Ele que Ele possa nessa noite acender o nosso coração, acender a nossa alma, assim como Ele fez com aqueles discípulos. Você crê que Ele pode fazer isso nessa noite? Você quer que Ele pode abrir os seus olhos espirituais como Ele abriu os olhos daqueles dois homens? E nós vamos orar. Eu quero convidar você que está aqui à frente, para você fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a colocar diante de Deus. Você vai abrir a sua boca onde você está e você vai falar para Deus como é que você está se sentindo, porque Ele vai perguntar para você como Ele perguntou: o que está acontecendo? Eu quero que você abra a sua boca e nós vamos erguer a nossa voz para o Senhor. A gente não vai sair daqui como a gente chegou. A gente não vai sair daqui como a gente chegou, porque o Senhor quer nessa noite consertar a nossa vida, a nossa caminhada com Ele. Fale com Deus e abra seu coração para Ele. Erga a sua voz, erga o seu clamor e fale para Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor por misericórdia. Senhor Jesus, eu peço que nessa noite, assim como o Senhor fez no caminho de Emaús, ó Deus, a sua palavra possa avivar, ó Deus, a fé, a esperança, ó Deus, para que os nossos olhos não estejam somente nos acontecimentos dessa vida, mas que nós possamos lembrar que o seu Filho, ó Deus, ressuscitou, Ele venceu. No caminho de Emaús, ó Deus, Ele expôs as Escrituras, mas na casa, sentado à mesa, Senhor, os olhos se abriram. Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, eu peço do fundo da minha alma, Senhor, abra os olhos dessa mulher, ó Deus,
Abra os olhos espirituais para que ela veja, Senhor. Abra os olhos espirituais desse homem, Deus, para que ele veja. Para que ele veja o seu estado, para que ele veja a sua situação diante do Senhor e que isso gere arrependimento profundo, Senhor. Mas abre os olhos, ó Deus, desse jovem, dessa adolescente, para que eles possam também ver o Senhor, ó Deus. Ó Deus, abre os olhos, abre os olhos, abre os nossos olhos, ó Deus, para que vejamos, assim como Eliseu viu, assim como Paulo viu. Abre os nossos olhos como aqueles dois homens viram, para que nós saiamos daqui, ó Deus, hoje diferente, e possamos ir ao encontro daqueles que o Senhor vai nos colocar, ou vai colocar em nosso caminho, para que possamos testemunhar do que nós vimos, o Senhor ressurreto, o Senhor vencedor, o Senhor que triunfou sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, e que está à direita do Senhor, reinando, e que um dia voltará para consumar essa obra. Ó Deus, no coração do teu filho e da tua filha nessa noite, eu peço que o Senhor abra os olhos, ó Deus. Abre os olhos, ó Deus, em nome de Jesus. Abre os olhos, ó Deus. Os faça enxergar, ó Deus, em nome de Jesus. Abre os olhos, aqueça a alma, aqueça o coração, ó Deus. Senhor, gere em nós arrependimento. Gere em nós, ó Deus, arrependimento. Gere em nós choro, Deus. Lamento e dor, ó Deus, pelos pecados que estamos praticando, pelos pecados que estamos acalentando dentro de nós. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos e mostra-nos, ó Deus, o que precisa ser corrigido nessa noite, o que precisa ser corrigido na nossa caminhada, para que nós não mais caminhemos tristes, decepcionados, desesperançosos, mas que nós possamos olhar, ó Deus, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que ninguém saia daqui como entrou, e que seja uma semana, Deus, de quebrantamento, de leitura da palavra, de sentar-se à mesa da comunhão, ó Deus, no quarto, no carro, na sala, no terraço, ó Deus, e que quando fizermos isso, os nossos olhos sejam abertos, para que vejamos, ó Deus, a Tua glória, a Tua graça e o Teu poder, ó Deus. Senhor, conserta a nossa igreja, conserta a nossa vida, Deus, conserta o nosso coração, Senhor, conserta-nos, ó Deus, dá-nos um coração diferente. Nós não queremos rasgar as roupas, precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, Deus. E eu peço ao Senhor que ninguém volte para casa como veio, Deus. Se alguém chegou aqui como aqueles homens, que volte para casa como eles voltaram para Jerusalém depois de verem o Senhor. E que amanhã, ó Deus, que a segunda-feira seja como a daqueles homens. Deus, a segunda-feira daqueles homens foi totalmente diferente. Não havia lágrimas, não havia tristeza, Deus, não havia pesar, havia, Deus querido, alegria, porque eles tinham visto o Senhor ressuscitado. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa segunda-feira seja uma segunda-feira diferente, ó Deus, porque nós vimos o Senhor, contemplamos a Tua glória e a Tua graça, Senhor. Por favor, Deus, nos abençoe. Nos dê, ó Deus querido, da Sua presença mais e mais. É que a nossa alma deseje do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Antes dos irmãos saírem, eu queria compartilhar com os irmãos uma coisa importante. Eu queria convidar os irmãos essa semana para sentarem à mesa com o Mestre, orar, jejuar. Você já jejuou? Eu quero te convidar a jejuar, a buscar a face de Deus, talvez como você nunca experimentou até aqui, e dizer: Deus, revela-se a mim, me dê da sua unção, da sua coragem, porque eu quero voltar ao primeiro amor. Lembra quando você começou a caminhar com Jesus? Lembra como eram os primeiros dias da caminhada? Você não tinha medo, você não tinha vergonha, você tinha coragem, você era tomado pela ousadia do Senhor. Você era o instrumento nas mãos do Senhor. Então é voltar àquilo, às primeiras obras, ao primeiro amor, e dizer: Deus, eu quero voltar a viver isso. Eu quero ter a ousadia de andar contigo, de ver o sobrenatural. Eu quero voltar a ter alegria, a paz, e quero voltar a experimentar a Tua presença, Deus. Esse é o alvo do nosso coração. Eu queria te convidar a cantar isso comigo, com a gente.
encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. O que a gente diz para o Senhor? Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Numa noite de concerto, como a gente está buscando fazer, eu queria te pedir uma última coisa. Coloca a mão no ombro de um irmão que está próximo de você. Ore por ele, que ele ore por você. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Você que está no banco aí, se aproxime de alguém. Coloque a mão no ombro dessa pessoa. Ore por ele e ele vai orar por você. Vamos fazer dessa noite uma noite de clamor ao nosso Senhor. Não vamos deixar ninguém sem experimentar desse momento. Pessoal que está ali, ó. Aqui, ó, por favor. Vamos orar todos.
Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. No ápice da pandemia, quando a gente estava com medo de morrer, uma canção foi cantada em muitos lugares, inclusive na nossa casa. E sabe qual foi a canção? Que lembrava que nosso Senhor ressuscitou. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu sei que temor não há. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele viveu, aqueles homens creram. Porque Ele vive, a gente pode crer. Eu queria convidar você para a gente cantar essa canção, encerrar o culto dessa noite. Que difícil está para encerrar, mas nós vamos encerrar. E eu queria te convidar a cantar essa canção a plenos pulmões, com a sua alma, com o seu coração. A gente vai dizer para Deus essa verdade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Verdade? Porque Ele
vai chegar. Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Como é que você vai enfrentá-la? Sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vivo está. As vozes, Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. E o medo? Onde ela está? porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Um abraço carinhoso, afetuoso. Um desejo de uma segunda-feira diferente, porque Cristo ressuscitou.